Seja bem-vindo à família Seara Nossa Terra e ao nosso culto online. Olhos. Vamos falar com Deus, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Colocamos as nossas vidas diante de Ti, pois o Senhor é Deus, o Rei, o Mestre, o Senhor, o amigo de todas as horas, o socorro bem presente. E nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, entregamos a Ti esse culto, entregamos a Ti todos os momentos que aqui acontecerão. Te entregamos, Pai, cada vida conectada com esse culto. Te entregamos, Senhor, cada mente, cada coração aqui presente. Nós exaltamos o Seu nome. E nós te agradecemos por hoje, pois sabemos que vai ser um dia muito especial. Te agradecemos, pois sabemos que vai ser uma noite muito especial. Nós exaltamos ao Senhor. Comece a agradecer, querido. Comece a dizer a Deus o que te trouxe aqui essa noite. Comece a agradecer pelo seu dia, pela sua semana. Comece a agradecer. Comece a colocar a sua mente, o seu coração diante do altar de Deus. Nós declaramos que tudo pertence a Ti, Senhor. Cada canção, cada pessoa nesse altar, cada adorador nessa igreja, tudo é Teu. Tudo é somente para o Senhor. Do Senhor e para o Senhor. Nós te exaltamos. Nós te exaltamos. Você pode aplaudir a Deus? Jesus, eu quero declarar Seu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar Seu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, eu quero declarar teu nome, declare isso, sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora, clamo Jesus, o teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é poderoso, o teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz, sobre sua família declare o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, o teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O teu nome é cura, é poderoso, o teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo. O nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos. Declare, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é. Vamos cantar novamente. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão lindo esse nome, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Diga, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Diga, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Diga, poderoso esse nome, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é.
Aleluia, Jesus. Você pode abrir os seus lábios e começar a adorar. Comece a dizer: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu te exalto. Senhor, tu és digno de toda adoração que eu puder te verter. Tu és digno, Senhor, de um coração derramado e contrito. Tu és digno, Jesus. Que dos meus lábios fluam a verdadeira paixão. Aleluia. Que da minha vida flua a verdadeira adoração. Só o Senhor é digno. Nós queremos nos derramar essa noite. Nós queremos ser envolvidos por Teu Espírito. Aleluia. Senhor, mais do que o som da canção, que o Seu Espírito venha e envolva. Espírito Santo. Envolva. Envolve mentes e corações essa noite. Nós declaramos que há liberdade nesse lugar para adorar. Nós declaramos que há liberdade, há liberdade. Nós declaramos a liberdade para adorar. A liberdade. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. O céu te só tu és Senhor, só tu és Senhor. E vivo essa, declare, és invencível. Teu é o reino, tua é a glória. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Yeshua, a Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, Deus. A Ele a Ti, Senhor. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Erga suas mãos aos céus e declare: a Ele a... Para Ti, Senhor. A Ele a... Seja bem-vindo, Espírito Santo. Toda adoração é para Ti, Senhor. A Ele a... Pra sempre, amém. Declare: a Ele a... em todo tempo, em todo tempo. A Ti, Senhor. A Ele a... pra sempre, amém.
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, santo e exaltado o seu nome. A Ti rendemos a graça e o louvor, que toda língua confesse, todo joelho se dobre. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, para sempre, amém. Só o Senhor é Deus. A Ele para sempre, amém. Estenda sua mão direita para cá. A Ti, Senhor, ao Rei dos céus e da terra, a Ti nós rendemos louvor, e somente a Ti. Teu é o domínio, Teu é o poder e Tua é a glória. Nós entregamos esses pedidos, Senhor, no Seu altar, diante da Tua presença, as nossas solicitações, pois nós sabemos, tudo vem de Ti. Todo o domínio e todo o poder estão nas Suas mãos. E tudo que pedirmos em Teu nome, crendo, receberemos. É assim que nos diz a Tua palavra. Então nós reivindicamos agora. Dá-nos o céu, aquilo que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Dá-nos o céu. Haja liberdade e liberação. Liberalidade, Jesus. Da quarta dimensão para essa. E que venha à existência tudo que é necessário para que cada solicitação seja respondida, para que cada pessoa seja alcançada, seja abençoada, para que cada lar receba a porção dobrada do Teu amor, do Teu favor e da Tua graça, pois nós sabemos que o Senhor é o Deus que trabalha para aqueles que em Ti esperam. Nós não esperamos nas circunstâncias, nós esperamos no Senhor, que é bom, que é puro, que é perfeito, e a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Para isso, Senhor, por isso nós Te damos glória em todo o tempo das nossas vidas, que as nossas mãos se levantem, os nossos corações se dobrem, o nosso espírito se quebre e se desmanche diante do Senhor, pois só o Senhor é digno. Confiamos na Tua graça e no Teu amor, por isso cantamos a glória, para sempre, amém, 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 Senhor, a Ele a Ele a glória, para sempre, amém. Aplauda o Rei. Você pode tomar os seus lugares. Glória a Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele pertence a nossa vida e tudo que existe aqui. Eu quero conhecer você que está vindo a primeira vez. Nós temos alguém hoje, é a primeira vez que você vem participar com a gente, na verdade, prestar esse culto com a gente, se esse for o seu caso. Levante a sua mão, eu quero conhecer você, seja muito bem-vinda, se sinta muito especial, porque nós oramos por você, nós oramos para que você pudesse estar aqui. Eu vou pedir para você levantar sua mão só mais uma vez, que você vai receber um papelzinho, porque nós queremos te receber da melhor forma possível. E nós acreditamos que orar por alguém é algo muito precioso, então nós queremos que você coloque os seus dados, seu pedido de oração, porque nós queremos orar por você. Amém? Se você estiver aí no YouTube e também for a primeira vez que você está assistindo o culto com a gente, você pode sinalizar que a gente quer te receber de igual forma. Nós estamos agora no momento de dízimos e ofertas, e eu quero repartir uma breve mensagem com vocês que está em Mateus 7.
Eu vou ler os versículos 7 e 8 na NVI, por favor. Mateus 7, versículos 7 e 8. Esse é um texto que tem falado muito ao meu coração essas últimas semanas e eu quero repartir com você aquilo que o Senhor tem me ministrado. A palavra diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Próximo. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Quantos querem viver essa palavra aqui essa noite? Viver essa palavra que aquilo que você pedir, você vai receber. Aquilo que você buscar, você vai encontrar. E a porta que você abrir, que você bater, ela será aberta. Nesse texto, Jesus ele nos ensina algo muito precioso, que é o seguinte: Deus, ele responde àqueles que têm coragem, ousadia e atitude de pedir, de buscar e de bater. É isso que Jesus está ensinando nesse texto, que aquele que tem a atitude de buscar, de bater, de pedir, ele vai receber. E isso fala muito sobre fé. Só que uma fé ativa, e não só aquela fé onde você fica ali esperando que algo aconteça naturalmente, mas aquela fé que te faz ir ao encontro daquilo que você deseja, que faz você se mover na direção de um propósito. E esse texto falou muito comigo porque existem situações na nossa vida, todo mundo tem na vida alguma situação que você gostaria muito que essa situação mudasse. Só que existem situações que a gente quer muito que mude, mas a gente não faz nada para que ela mude. E tem uma situação específica que está acontecendo comigo há alguns meses e que o Espírito Santo realmente me incomodou para compartilhar aqui com vocês, porque é muito fácil você compartilhar um testemunho onde tudo está resolvido e você saiu vitorioso. É muito fácil contar isso, é muito bom contar isso. Mas eu vou ficar devendo o final desse testemunho, porque eu estou no processo. Mas, no início do ano, lá no meu trabalho, eu percebi que algumas pessoas tinham ganhado aumento e eu não. E quando eu percebi isso, eu fiquei muito chateada e comecei naquela, não, mas como assim? Eu sou tão dedicada, eu sou tão responsável, e agora que eu sou mãe, eu falo as falas de mãe. É tudo eu nessa empresa, eu vou sumir, eu vou sair daqui, eu vou deixar vocês aqui nessa zona. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu não tinha recebido o aumento, e aí passou, graças a Deus, estamos mais maduras, então eu fiquei nessa inquietação, mas continuei fazendo o meu trabalho, fiquei, Juliana, foca no seu, vamos lá, continua. Mas todos os meses que eu tinha que fazer os pagamentos, e que eu via que eu tinha que pagar esse aumento para as pessoas, aquilo ficava me incomodando, então todo mês eu tinha aquele incômodo. Até que um belo dia, eu não sei se eu resolvi raciocinar ou se foi Deus que falou comigo. E aí só me veio assim, Juliana, sabe qual é a diferença entre você e quem recebeu o aumento? Que quem recebeu o aumento pediu. E você não pediu. Então eu estava incomodada que eu não tinha recebido algo que eu sequer tinha pedido. E esse texto fala muito sobre isso, porque ele fala que aquele que pede é que recebe. Aquele que busca é que encontra, e aquele que bate é que tem porta aberta. Isso significa que você não vai receber nada sem você pedir? A gente sabe que não. Deus, ele é maravilhoso, misericordioso, existem várias portas que foram abertas sem que a gente tivesse que fazer nada. Teve várias coisas que nós recebemos sem ter que fazer algo, mas existem algumas coisas que você só vai ter, só vai encontrar, só vai se abrir se você pedir, buscar e bater. E talvez na sua vida existem situações assim. Esse aqui é um momento de dízimos e ofertas, e quando nós entregamos o nosso dízimo, nós estamos batendo em uma porta, que é a porta da proteção. Porque o dízimo, ele traz proteção. Quando nós entregamos uma oferta, nós estamos batendo em uma porta, que é a porta da multiplicação, porque a oferta, ela traz a multiplicação. A oferta, ela traz a provisão. Então, esse momento aqui, a gente sabe que é um momento de semear, e a gente sabe que esse solo aqui, ele é fértil. Mas nessa noite, eu quero desafiar você a participar desse momento com uma intenção.
Dentro do nosso envelope de oferta tem um espaço para você colocar o seu pedido de oração. E eu quero te desafiar a, antes de você entregar a sua oferta, você peça a Deus algo específico. Porque é tão óbvio, mas existem pessoas que precisam aprender a pedir algo para Deus. Porque não se sentem merecedoras, porque sentem um abuso. Eu já fui essa pessoa, então eu quero te desafiar. Você, antes de entregar a sua oferta, pedir algo ao Senhor. E é óbvio que não vai ser uma troca, porque como é que a gente vai trocar algo com alguém que nos deu a vida? Não existe troca com Deus, não existe nada que nós possamos dar, porque o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa vida, foi Ele que nos deu. Então, esse ato é só para que você alinhe o seu coração à palavra. E eu creio e me comprometo publicamente, está gravando, que eu vou voltar aqui contando o testemunho que eu fui lá pedir e recebi, porque eu creio nessa palavra, amém? Se você quer viver essa palavra, se você quer semear nesse solo fértil e fazer parte desse desafio de colocar algo diante de Deus, de uma porta que você quer que se abra, de algo que você precisa encontrar, que você levante as suas mãos agora, nossos colaboradores estão aqui, com os envelopes do dízimo e oferta, com a lata do parceiro de Deus, o nosso envelope branco, onde você pode dizimar, ofertar, o envelope amarelo do parceiro de Deus, que é o projeto de ação social da nossa igreja. Se você for fazer, você pode fazer a sua oferta usando a máquina ali atrás, você pode fazer a sua oferta usando o seu aplicativo e também por transferência bancária. E se você fizer dessa forma, eu te peço para que você se atente aos dígitos da sua oferta. Se você for ofertar ou dizimar, você coloca 6 centavos no final do seu valor. Se você for entregar ao parceiro de Deus, 26 centavos ao final. E se você for ofertar para a nossa obra, os 36 centavos. Eu quero desafiar você não só a participar desse momento, mas a colocar o seu pedido de oração aí, crendo que Deus ele é poderoso, generoso, para te dar aquilo que é o desejo do seu coração. Amém? Faça isso com alegria. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Conforme você for terminando, você pode trazer a sua oferta aqui no altar. Em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Estenda as suas mãos em direção a essas ofertas, vamos abençoar essas sementes. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de semear nessa terra. Eu abençoo o Senhor e consagro cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus, que esses recursos, eles gerem frutos para o teu reino, que famílias sejam curadas e saradas através da palavra que será ministrada por esse ministério. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os administradores da sua casa, que eles tenham inteligência, sabedoria e temor para administrar esses recursos. Em nome de Jesus, amém. Você que ainda não terminou, você pode fazer isso com tranquilidade, que elas vão aguardar até que você finalize. Temos o Sara News, pode soltar. Bem-vindo ao Sara News. Agora você fica por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. Estaremos consagrando o mês de junho na Semana de Santificação. De segunda a sexta-feira, vamos orar às 6 horas da manhã pelo Meet. Peça o link e esteja conosco nesse momento de fortalecimento de fé e unidade. E na sexta-feira, dia 6 de junho, você que é 12 dos pastores, 144, voluntário na escala ou aluno do Instituto de Vencedores, está convocado para a reunião dos 70. Será às 8 da noite e a entrada pela porta lateral. Não perca essa noite de direção e crescimento. Terça-feira é dia de culto de fé e milagres. Este mês a campanha será sobre os sinais de Deus.
Esteja presente e aprenda a discernir aquilo que o Senhor já tem reservado para a sua vida. Quinta-feira tem culto conexão com a série de palavras Guiados pelo Espírito. Não perca a oportunidade de receber direção dos céus. Estamos unidos como igreja em um propósito poderoso de 21 dias de jejum e oração. O foco é buscarmos fortalecimento espiritual e nos prepararmos para termos experiências sobrenaturais nas celebrações de São Paulo. E fique atento que, durante esta semana de santificação, não haverá a oração das 11 da noite. As inscrições para as celebrações de São Paulo já abriram e alguns setores esgotaram em poucas horas. Então, você precisa correr para garantir o seu lugar. Não fique de fora desse mover sobrenatural. E esse foi mais um Sara News. Nos siga nas nossas redes sociais para saber das novidades. E fique agora com uma... Boa noite. Quem aqui é guiado pelo Espírito Santo, dá um glória a Deus aí. Vamos orar, feche seus olhos. Chamou as crianças, orou pelas crianças. Oh, essa mãe. Venham para cá, vamos orar. Lindos. Estenda sua mão para cá. Querido Deus, eu quero, Pai, te agradecer por esses lindos pequeninos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor, fale com eles, que o Senhor os guarde debaixo das tuas asas, que eles tenham, Deus, um culto, uma aula maravilhosa, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Agora sim, vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pela manifestação da sua presença. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Tenha total liberdade no nosso meio. Fale conosco. Manifeste o seu poder, manifeste a sua presença. Que nós saiamos daqui transbordando, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Penúltima palavra dessa série de palavras guiado pelo Espírito Santo. E é uma série que tem, falado muito comigo, porque eu também estou lendo o livro Paixão por Sua Presença. E eu cheguei no capítulo 10, que é o capítulo que fala bem especificamente do Espírito Santo. E tem uma parte que o autor fala assim, o Espírito Santo, ele está em vários lugares, mas enfim, mas aonde estão falando dele, ali ele está. Eu falei, opa, estamos falando do Senhor há muito tempo, hein? Aonde você vê falando dele, ali ele está. Então, eu creio que o Espírito Santo está aqui e ele vai se manifestar cada vez mais no nosso meio, amém? Então, nessa série de palavras, bota, por favor, Gálatas 5, 22, NVT. A gente vem falando sobre os frutos do Espírito, mas a gente vem dissecando cada fruto, E o que a gente viu? Que cada fruto, ele tem em si muitas coisas. E daria para a gente falar ainda muito mais, óbvio. Se a gente fosse falar do amor, a gente poderia, Deus é amor, então a gente poderia ficar aqui o ano inteiro falando só de amor.
Então a gente falou sobre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Pode passar. E hoje a gente vai falar de mansidão. Semana que vem vai ser domínio próprio e a gente encerra na semana que vem com grande louvor, amém? Só que, deixa aí, e é interessante, né, ter mansidão perto logo de domínio próprio. E muitas vezes nós confundimos mansidão com domínio próprio. São parecidos, mas não são a mesma coisa. É óbvio que quem tem mansidão tem domínio próprio, mas nem sempre aquela pessoa que tem domínio próprio tem mansidão. Mas deixa o domínio próprio para a semana que vem, hoje a gente vai falar de mansidão. Então, recapitulando, volta o outro versículo, por favor, 22. Então, a gente falou, recapitulando, o amor, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, para cada fruto, uma promessa. Então, o amor, ele traz ele tira o medo e traz a coragem, a ousadia, a alegria, a força. E a gente falou sobre a alegria do Senhor, nossa força, a paz que protege a mente e o coração, a paciência que tem a ver com segurança e avanço, a amabilidade que tem a ver com harmonia, que tem a ver com conexão, com liberdade, bondade, que tem a ver com integridade e generosidade, fidelidade, que tem a ver com confiança e honra, que foi na semana passada. Pessoas fiéis são pessoas onde a gente coloca confiança, óbvio, né? É muito mais fácil você confiar em pessoas que são fiéis e é muito mais fácil você desconfiar de pessoas que não são fiéis. Então, fidelidade, ele traz confiança
a desprogramar tudo aquilo que eles estavam acostumados a viverem até então. Então, eles estavam acostumados a terem tudo debaixo de muita força. E Jesus vem e fala assim: fique tranquilo. Eu sei que, de repente, eles podem ter ficado irritados. Não sei você, quando você está muito nervoso e vem alguém e fala: calma. Eu não sei se você consegue ficar calmo ou se você fica mais nervoso. Me solta. Não fica calmo, não. Me larga, me segura. Mas aí Jesus vira e fala: felizes os mansos, pois eles herdarão a terra. Ele está falando o quê? Acalma tua alma. Menos. Para de se debater igual um siri na lata. Calma. E no grego, esse manso tem a ver exatamente com a expressão que eles usavam para adestrar aqueles cavalos selvagens. Não tem nem nada a ver com ninguém aqui, não. Essas pessoas lá fora, que são, sabe, tipo um cavalo feroz, selvagem, sabe, que precisa ser domado, mas ninguém me doma não, ninguém monta em mim. E Jesus, ele vem com essa expressão. Ele não quer tirar a sua força. Ser manso não significa ser passivo, ok? Ser manso não significa ser omisso. A gente precisa deixar as coisas bem claras aqui. Ser manso não significa ser passivo, ser manso não significa ser omisso. Ser manso tem a ver com um posicionamento espiritual. É uma postura elegante, fala assim, elegante. Ai, faz pose de elegante para a pessoa do seu lado. Tem a ver com uma postura elegante no mundo espiritual. Tem a ver com essa elegância que eu digo sobre o reino de Deus. Não é essa elegância de prepotência, de estar acima do outro, não. Mas o reino de Deus, Deus é muito nobre. A santidade de Deus, ao mesmo tempo que nos constrange, é nobre, porque sabe quando aquela pessoa sabe tão quem ela é, que simplesmente ela é. Ela não precisa provar nada para ninguém. Ela não gasta energia tendo que provar nada para ninguém. Quando Jesus chega, você acha que ele tem que gritar para o demônio sair? Ele só chega. Os demônios têm que bater retirada, mas muito, a léguas, entendeu? Por 7 caminhos eles têm que sair. Jesus só chegou. O cheirinho de Jesus, eles já estão, correndo. Então, a presença de Jesus, a santidade, o poder dele, a autoridade que tem nele, só isso já engloba a palavra mansidão. E tem um outro versículo, Mateus 5, Mateus, 11, 29. Pode botar na NVT, por favor? Tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Jesus está falando assim, aprenda com quem? Com quem? Com Ele. E aí que está. Comigo, eu sei, Jesus. E aí que está. Você tem aprendido com Jesus? Você tem visto a forma como Ele pensa, a forma como Ele faz? Gente, na prática, isso é muito importante que a gente dê um passo para trás e realmente a gente pare para conversar, porque pensa, isso é um fruto do Espírito Santo.
Jesus foi e quem ficou? Quem ele deixou para nos ensinar? O Espírito Santo. Ele falou: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar quem? Meu Espírito, o Consolador, o doador de poder. Então, são duas ferramentas poderosíssimas no mundo espiritual que muitas vezes nós não usamos e por isso que nós, às vezes, não nos posicionamos de forma mansa. Porque nós estamos na nossa guerra interna. E ele fala: bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Não significa que você não vai brigar. Não significa que você não vai lutar. Significa que você não tem que provar nada para ninguém, porque é seu por herança. Você precisa conquistar. Então ele fala, é como se ele falasse assim: você lembra que é teu? É tua terra? E aí ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo. Por quê? O jugo era exatamente eu vou falar instrumento, mas é aquela parte que ficava sobre o cavalo. Ou também os mestres da lei, eles falavam jugo sobre referência, sabe? Igual a gente fala, segue o líder. É como se fosse isso. E aí vocês acham que o jugo de Jesus era leve ou pesado? Era leve. Era leve. Tome sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. A mansidão é cura para quem? Para a alma. Que alma? A alma ferida. A alma que está cansada de ter que provar para os outros quem ela é. A alma que está cansada de provar o valor que ela tem. A alma que está cansada, às vezes, de pedir. A alma que está cansada de ter que competir para conseguir alguma coisa. A alma que já está reativa. A alma que olha para a vida e naquela soma, na raiz quadrada, naquela conta, a conta não está fechando para ela. Então, quando a gente pensa na mansidão, ela vem exatamente sobre essa alma que não se desespera mais para ter que justificar as coisas. Sabe aquela expressão? Está se justificando demais. Então, qual a conclusão que a gente chega? Está errada. Só que às vezes a gente vai se enquadrando numa postura de pró-justificação, mas sabe por quê? Porque inconscientemente é como se a gente já estivesse no padrão do erro. Às vezes a nossa alma, ela está tão acostumada a ser rejeitada que antes das pessoas nos rejeitarem, a gente já está justificando por que a gente fez ou deixa de fazer. As pessoas que justificam demais é porque elas não sabem o seu real valor. Um dos princípios da venda é: se você sabe exatamente o valor do seu produto, você não precisa ficar justificando muito o porquê que é esse valor. Se você começar a justificar muito por que você está cobrando aquilo, a pessoa vai entender como se não tivesse valor. Sim ou não? Você vê a Louis Vuitton tendo que provar por que ela é cara? Ela está lá, a carteirinha, compra quem quer. Ela está lá, a carteirinha na vitrine.
50 mil reais uma carteira. Compra quem quer. Quem quer não, quem compra quem pode. Querer, né? O que eles estão falando? Ou mais. Um negocinho pequenininho assim, desse tamanho. Mas vocês entendem isso? Só que quando a gente tem que toda hora ficar provando para os outros o nosso valor, isso cansa ou não? Gasta energia ou não? É uma pessoa que tem a paz eterna, que tem a mansidão eterna, ou é uma pessoa reativa? Reativa. Então, a mansidão, ela vem para essa alma para ser curada. A mansidão, ela vem, o batismo, o toque, a unção da mansidão, ela vem para esse encontro com a graça de Jesus. E isso pode ser um longo processo, ou pode ser a partir de um encontro, vai depender de cada um. Vai depender do quanto que eu e você nos abrimos para a gente ter esse encontro verdadeiro com Jesus. Porque quando você encontra com Jesus e os olhos da graça e do amor e da verdade te encontram, sabe, é olho no olho. Quando você realmente tem um encontro genuíno com Jesus, e nós precisamos, gente, ter vários encontros, amém? Infinitos encontros. Não é sobre assim, fulano é reativo, nunca se encontrou com Jesus. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando você perceber que você está meio docinho de jiló, que você está meio porco-espinho, cara, se retira. Vai para o seu quartinho da oração, vai para o seu cantinho do banheiro, não sei qual é o teu canto, mas vai para o seu cantinho e vai ter um papo com Jesus. Por quê? Porque precisa do Espírito Santo. Precisa de você falar, Espírito Santo, não está legal o negócio aqui. A minha alma está cansada. Deixa eu aprender com Jesus. Espera aí, deixa eu ir lá. Como é que Jesus fazia mesmo, hein? Quando as pessoas rejeitavam Ele? O que Ele fazia, gente? Quando as pessoas falavam assim para Ele, você não é o filho do Zé marceneiro? O que Jesus fazia? Jesus fala, eu sou o filho do Zé, mas na verdade eu sou o enviado de Deus, cheio de poder e autoridade, vocês vão ter que me engolir porque eu sou Jesus. E agora, Jesus fazia isso? O que ele fazia? Vocês não me querem não? Qual a próxima cidade, galera? Pedro, chama logo Pedro, que é o bocudo. Pedro, galera, qual é a próxima cidade mesmo? Next. Próxima cidade. Próxima cidade. Tenho muito trabalho para fazer. Então, aprender com Jesus é muito mais profundo do que a gente imagina. Mansidão tem a ver com você confiar em Deus. Tem a ver com você confiar que Ele vai fazer. Amém? Tem a ver com o seu nível de confiança. Tem a ver com você não olhar para as circunstâncias. E quando a gente está falando do fruto do Espírito Santo, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele fala conosco. A questão é, eu estou parando para ouvir? Será que eu estou parando para ouvir? Será que realmente eu estou parando para ouvir? Será que realmente eu estou ouvindo a direção do Espírito Santo? Será que
realmente eu estou gastando energia tentando resolver as coisas na força do meu braço, ou eu estou pedindo a solução para ele para depois executar? A ordem dessas coisas faz muita, muita, muita diferença. Para a gente fechar, quando a gente vai olhar para Jesus, no sentido de mansidão, é só uma técnica que eu falo para fechar, que eu vou fechar várias vezes. É só para todo mundo pensar, já está acabando, entendeu? Mas, de fato, Jesus, ele não era manso só no falar. Jesus, ele era manso no estilo de vida. E esses dias eu recebi uma mensagem do discípulo meu, que ele recebeu uma bênção, né? E aí ele me mandou a mensagem da pessoa que deu a bênção para ele, elogiando, falando, porque você é assim, assim, assado, eu estou te dando isso porque você é assim, assim, assado. Aí ele botou assim, pastora, aquela frase que a senhora fala, né? A forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. Jesus era muito assim. A forma que ele fazia uma coisa era a forma que ele fazia todas as coisas. Então ele era manso com a galera que estava desesperada se ia pegar ou não a terra prometida, mas também ele era manso na hora de falar com a mulher hemorrágica, na hora de falar com a adúltera, na hora de falar com Zaqueu em cima da árvore. Todos pecadores. Ele era o mesmo em todos os lugares. Ele não era manso só com quem gostava dele, os certinhos. Ele tinha a mesma forma de falar com todo tipo de pessoa. Então, ser manso é realmente um estilo de vida cristão, ou deveria ser, amém? É desafiador, gente, você ouvir essa palavra? Muito. Os sanguíneos ficam desesperados. No trabalho, depende, às vezes em casa, com o filho, tem que ser manso com o filho, gente. E os filhos aprendem a ser manso com os pais? Quando o pai fala assim, não pode ir, não vira o olho. Minha mãe falava assim, se virar o olho, vai bater o vento, vai ficar com o olho branco. Tua mãe falava isso? Minha mãe falava assim, não vira o olho, porque se bater o vento, você vai ficar com o olho branco. Então, percebe qual é o poder da mansidão na nossa vida? Significa que, preste atenção, famílias que têm uma maldição de muita violência em casa, violência verbal, famílias que têm a maldição de um ambiente em casa muito hostil, de palavras de maldição, ambiente de diminuição, a unção da mansidão quebra essa maldição. Porque mesmo que eu tenha um histórico de um ambiente extremamente hostil, violento verbalmente muitas vezes, se eu estou cheio, transbordando do fruto do Espírito Santo, da mansidão, essa maldição não se perpetua, ela é quebrada na autoridade do nome de Jesus. Amém? Então a gente vai vendo que é muito mais forte e profundo do que a gente imagina. Desfrutar das virtudes do Espírito Santo é muito mais profundo. Tem a ver com você quebrar a maldição, não na sua força, mas no poder do Espírito. Porque mesmo que você tenha vontade de responder de uma forma violenta, se você estiver cheio do Espírito Santo, a mansidão vai fazer com que você fale de uma forma mais amorosa. Porque se você está com fogo, vem outro com mais fogo, faz o quê? Uma grande fogueira. Não é verdade, gente? E quando a gente vê, a gente não sabe nem como começou aquilo, só sabe que, parei de falar com fulano, parei de falar com meu filho, não estou falando com não sei quem, não estou falando com não sei quem. Por quê?
Porque está tudo à flor da pele. Fala assim para a pessoa do seu lado, menos. Seja manso. Amém? Qual é a promessa, então? Pessoas mansas são pessoas que têm mais autoridade. Pessoas mansas são pessoas que usufruem da herança. Você quer usufruir da sua herança? Amém? Então preste atenção. Existe muita herança retida no mundo espiritual, que muitas vezes nós não herdamos porque nós não estamos usufruindo do Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, você gosta de perder tempo? Quem aqui já passou por um processo terapêutico? A cauda é longa ou curta? Longuíssima, na maioria das vezes. O processo terapêutico é o quê? Longo. E geralmente nós estamos com paciência ou com pressa? A gente quer logo o resultado ou não? Não é verdade? Aí, enquanto cristãos, o que a gente faz? A gente não busca o Espírito Santo. Enquanto cristão, como eu estou com muita pressa, como eu estou muito ansioso, eu falo que o quê? Estou sem cabeça para orar. Estou sem paciência para orar, não consigo me concentrar para orar, porque eu estou muito ansiosa, porque eu quero logo o resultado. Só que o resultado, no mundo natural, ele envolve 500 milhões de fatores, sim ou não? Aí tem aqui, um caminho, não é um atalho, porque porque tem alguma coisa
que está sendo roubada de você? Provavelmente o seu valor. E o seu valor pode ter sido roubado por vários motivos. E você pode estar num processo de ter que provar. Você não precisa provar nada. O que você precisa fazer é começar a pedir para Jesus, é pedir para o Espírito Santo: Jesus, você me ensina, Espírito Santo, me ajuda a ser como Jesus, manso e humilde de coração. Porque a humildade tem a ver com você ter clareza de quem você é. Humildade não é você abaixar a cabeça para todo mundo toda hora. Humildade é você ter muita clareza do seu valor. Humildade está diretamente relacionada com a sua identidade. A outra coisa, isso é com Deus. Então a primeira coisa sou eu mudar a minha forma. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a pessoa falou assim: eu estou fazendo uma oração para Deus. Deus, eu preciso de um milagre. E essa pessoa estava conversando comigo. Eu falei assim: olha, quem sou eu para falar, né? Mas eu acho que a sua oração precisa mudar. Diante de tudo que você me falou, eu acredito que Deus queira na sua vida. Você mesmo me falou que Deus está trabalhando na sua vida para um processo, por um processo. Então, não adianta você pedir por um milagre. Porque o milagre, ele é quando não envolve processos. O milagre é quando Deus quer fazer na hora. Não é sobre milagre. Eu acho que a sua oração precisa ser ajustada. E a palavra de Deus diz que às vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir, pedimos mal. E às vezes nós não sabemos pedir porque nós não estamos parando para olhar para nós mesmos e para a situação sobre a perspectiva do céu. E eu falei, é provável que a oração que você deva fazer seja ajustada para: Senhor, o que é que eu preciso aprender que eu ainda não aprendi para eu estar preparado para receber aquilo que o Senhor mesmo já me falou que eu tenho que receber? Porque se foi Deus que te deu o sonho, foi Deus que te revelou aonde Ele queria te levar, Ele é que te deu o sonho, Ele é que te revelou aonde Ele queria te levar, Ele é que te prometeu uma terra prometida. Se não está acontecendo, o que precisa mudar? É você saber fazer as perguntas certas e agir coerente àquilo que você está pedindo. Então fala assim: eu com Deus. Eu com Deus, ajustar a minha oração. Amém? Mansidão na prática. É você pedir: Senhor, me dá mansidão para que eu possa entender esse processo. Me dá mansidão para que eu possa herdar logo a terra. Me dá mansidão para eu entender qual é o próximo passo na direção da terra. Eu com os outros. Como que seria a sua atitude essa semana mais mansa no seu trabalho ou com quem tem roubado a sua mansidão? Olha, deixa eu já corrigir aqui. Ninguém tem o poder de roubar a tua mansidão, amém? O amém não foi com muita coragem, mas ninguém tem o poder de roubar. Se você faz parte da Sara Nossa Terra do Anil, você está proibido de falar: você tira a minha paz, você tira a minha mansidão. Ninguém tira nada de você. Você é que está deixando os outros levarem. Amém? A vida é de quem? Tua casa, tuas regras, tuas emoções, amém? Não dê esse poder para ninguém, em nome de Jesus. Você como os outros, uma ação prática para você se tornar mais manso essa semana. Quero que vocês digam.
Graça falou se conhecer mais. Porque não adianta nada vir aqui, ouvir uma palavra e não saber colocar em prática. Tem hora que tem que recuar. Eu vou dar um desafio para vocês. Aí ninguém já fecha o olho, vocês são muito engraçados. Vários fecharam o olho assim, ó. Olha, o desafio é, você vai aprender a ouvir mais. A pessoa vai estar falando e você, dentro de você, você se entorta todo, mas você não vai falar. Você vai ouvir até o final. Não vai interromper a pessoa. Mas não vai interromper. Vai ouvir até o final. Agora, quem topa um desafio ainda maior? Não é ouvir só com os olhos. Tá? Porque você não vai estar ouvindo. Não é... tipo assim, como eu posso matar? Como eu posso quebrar a cara? Como eu posso... Não é isso. Você vai fazer o seguinte, você vai se esforçar. Mesmo, é um esforço, tá, gente? Gente, o Espírito Santo que vai ajudar. Amém? Fala assim, Espírito Santo, agora é contigo. Shazam, Espírito Santo, superativar, amém? É Espírito Santo superativar. O que você vai fazer? Escuta ativa. Você vai falar assim, se fosse Jesus aqui, como será que ele ouviria essa barbaridade? Como será? Porque para você é uma barbaridade que a pessoa está falando, sim ou não? Aí mas você vai ver, se fosse Jesus, como que ele ia ouvir com os olhos da mansidão? Aí você faz cara, não faz cara de samambaia, faz cara de Jesus, Como será? Disserte sobre isso, deixa eu te ouvir. E ouve, escuta ativa. Não fica pensando na resposta, não fica pensando, quando ele falou isso, já sei, quando terminar, eu vou falar isso. Mas e quando isso? Mas e naquela vez que aquilo, mas não sei o quê. Não, você vai só ouvir. Amém? Por último, você com você mesmo. Como ser mais manso você com você? Eu tenho uma aluna que fala, vaquinha. Como ser mais manso você com você mesmo? Na prática. João? Que isso? Ajustar meus pensamentos? Que é isso, Arena Jovem? É ajustar os pensamentos mesmo, nesse sentido assim, você com você mesmo, às vezes, nós somos muito cruéis conosco. Temos um chicotinho assim, sabe? Internamente. Às vezes nós nos diminuímos muito. Às vezes nós não temos paciência conosco mesmo. Não é verdade? Então, com você mesmo, é você ajustar essa comunicação interna. Como que você vai se olhar quando você mesmo não estiver se aguentando? Você ser muita gente, está lotado aqui, só tem você e você. Quando for muito você e você vai parar e pensar assim, como eu posso ser mais manso comigo? Quem aqui já ficou impaciente consigo mesmo? Pode subir o louvor. Então vai ser sobre isso. Então com Deus você vai... Perceberam que é tudo sobre um ajuste de comunicação?
Só que com o outro é mais sobre ouvir. Com Deus você vai falar, ajustar a sua oração. Com o outro você vai ouvir. E com você mesmo você vai também ajustar a comunicação. Amém? Ter uma comunicação mais mansa com você, internamente. É muito difícil, é muito desafiador a gente gastar energia tendo que provar toda hora o nosso valor. É muito desafiador ter que toda hora brigar pelas coisas, sabe? Quando Jesus falou, bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão a terra. Ele está falando que a mansidão garante a herança. O contrário é verdadeiro. Quando eu não me empenho em me tornar uma pessoa mais mansa, significa que eu estou retardando a minha herança. É autorresponsabilidade. Se você quer continuar siri na lata, saiba que você está adiando a sua herança. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Ser manso não é ser passivo. Ser manso é ser posicionado. É ter a certeza, pode apagar a luz, é ter a certeza da vitória. Amém, gente? Então, percebe que a mansidão, ela tem uma conexão direta com a fé. A mansidão tem uma conexão direta com o encontro com Jesus. Porque ele fala assim, venham, aprendam comigo. Não tem como você aprender com alguém se você não está perto dele. Quanto mais perto você estiver de Jesus, quanto mais perto você estiver do Espírito Santo, mais rápido vai ser o aprendizado, mais rápido vai ser o processo. Então, feche os seus olhos. Eu não sei o que você tem permitido roubar a sua mansidão. Eu não sei quais são as situações, as circunstâncias. Mas o que eu sei é que Jesus hoje fala para você: felizes aqueles que são mansos, pois herdarão a terra prometida. Imagine como seria a sua vida se você não precisasse provar nada para ninguém. Imagine como seria o seu dia a dia se realmente você não precisasse provar o valor que você tem. Como seria a sua vida se realmente as pessoas já soubessem o quão precioso você é? Se as pessoas te tratassem com valor e respeito. Às vezes nós ficamos buscando nas pessoas aquilo que Jesus está o tempo todo nos dando: valor, autoridade e respeito. A mansidão, ela dá exatamente isso: autoridade e respeito. Terra prometida. Tem um minuto a sós com Deus agora, com o Espírito Santo. Eu tenho fome, eu tenho sede
de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que a vida. E que um minuto aqui vale mais que a vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, me sinto seguro. Tuas águas vêm sobre mim e eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e o que eu preciso é estar contigo. E aonde eu vou, eu te levo comigo, eu te levo comigo, meu amado. E aonde eu vou, eu te levo comigo, te levo comigo, meu amado. Coloque a mão no seu coração. Aonde você for, o Espírito Santo será com você. Senhor, nessa noite, eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada um dos teus filhos. Que não se afaste de nós o teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, não se afaste de cada um de nós. Não nos abandone, Espírito Santo. Venha sobre cada um de nós. Aonde você for, o Espírito Santo irá com você. Aonde você for, o Espírito Santo será contigo. O Espírito Santo hoje te toca com uma unção da mansidão. Que você possa aprender com aquele que é manso de coração, com aquele que é humilde e manso de coração. Que você possa ter fome e sede de aprender com Jesus. Que você possa ter fome e sede do Espírito Santo. E que todo aquele que rouba o seu valor, tudo aquilo que tem roubado o seu valor, tudo aquilo que tem feito você ter que provar o seu valor, tudo aquilo que tem roubado a sua mansidão, eu declaro que cai por terra e perde força hoje na autoridade do nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida uma unção do resgate da identidade, do resgate da certeza que você vai herdar a terra prometida e que tudo que o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. E tudo aquilo que tem roubado a sua paz, a sua mansidão, perca força hoje na autoridade do nome de Jesus, e que a mansidão, a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana você não vai querer guerra com ninguém, amém?
essa semana vai ser uma semana de paz, de mansidão, do amor transbordante de Deus sobre a sua vida, amém? Que a unção, a paz, a mansidão que só o Espírito Santo pode te dar, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, o seu trabalho, os seus projetos, os seus relacionamentos. Eu declaro, você está transbordando da mansidão do Espírito Santo. Vá em paz e que Deus te abençoe em nome de Jesus.